Mas perceba algo, amados, quando nós falamos de fé, nós não falamos de um contexto em que não há problemas, mas nós falamos de um contexto em que há uma intervenção. Eles foram para dentro da fornalha, o fogo estava lá a todo vapor, mas a força do fogo não os alcançou. Não os alcançou. A fé, amados, ela vai trazer contextos ilógicos e sobrenaturais, tais como esse, em que você vai entrar em um contexto de tragédia, onde todos do lado de fora vão dizer: você agora está acabado, é o seu fim. Porque certamente, amados, aquelas pessoas do lado de fora da fornalha ficaram dizendo: certamente eles vão queimar muito rápido. E como esses cenários sempre trazem telespectadores, certamente tinha muita gente lá só para vê-los queimar. Se você gosta de filmes antigos como eu, você vai ver que todo filme épico que tinha aquelas cenas de enforcamento, de execução, praticamente a cidade inteira estava ali em volta, porque todo mundo gosta de ver isso. Talvez você esteja num cenário como esse, amados, em que todos estão vendo e dizendo: você está morto, você está morto. As coisas que Deus faz, amados, elas são sempre de um modo ilógico, não fazem sentido com a nossa lógica, são sempre sobrenaturais. A fé produz contextos sobrenaturais. Você só precisa esperar para as realidades que virão após você ser submetido a esses contextos. Você não vai sucumbir, você não vai morrer. Cedo ou tarde Deus vai te tirar daí, Deus vai te colocar num lugar diferente. Amados, hoje de manhã eu acordei com essa convicção, porque eu acordei com um sonho que eu tive hoje à noite e uma lembrança de um tempo difícil que eu vivi na vida. Sabe, amados, não foram 1 ou 2 ou 3 ou 10, foram 15 anos. 15 anos vivendo um contexto do qual eu dizia, por muitas vezes no meu desespero, eu dizia: Deus não está vendo a minha realidade, eu não vou conseguir sair daqui, e é melhor que eu me habitue, me adapte com esse contexto difícil, porque eu vou ter que arrastar isso para o resto da minha vida. Deixa eu dizer algo, amados, já fazem 19 anos dessa realidade que eu vivi. Há 4 esse contexto perdeu o poder sobre a minha vida. Eu fui livre dele, não pesa sobre mim. E digo mais, tudo que eu vivi aqui, hoje ele se enquadra para a minha realidade, é ferramenta que eu tenho. Deus sabe o que faz, amados, por mais que você não compreenda. Aqueles jovens foram para a fornalha com uma única convicção, porque eles relataram isso, eles disseram: se nós morrermos, morreremos, e se Deus quiser nos guardar, Ele vai nos guardar. Mas eles entraram ali cientes do seguinte: vamos morrer queimado. Essa é uma grande possibilidade. Mas eles não deixaram de entrar, eles foram, não recuaram, não disseram para o rei: tá bom, rei, vamos negociar esse negócio, a gente se prostra. Não, amados, eles ficaram firmes. Não afrouxe as rédeas para você, não desanime, não afrouxe os seus passos, continue firme, vai caminhando, vai andando, porque Deus vai mandar um quarto homem no seu contexto. Assim como foi lá, não foram isentos do fogo, mas tinha um quarto homem lá, houve uma intervenção. Sabe, amados, o que os teólogos unanimemente concordam, quase que 100% deles, e eu também no meu contexto de pouco conhecimento bíblico, aquele quarto homem, quando ele é relatado com um aspecto semelhante a de um Deus, ele não era um anjo. Não era um anjo, porque um anjo não tinha esse aspecto. Cristo estava lá. Era Cristo, amados, que estava lá. Aquele quarto homem era o Senhor Jesus. Amados, creia, Jesus não vai desapontar você, nem abandonar você. Fica firme, porque a fé produz contextos sobrenaturais, produz cenários desafiadores, mas produz também cenários de milagres inexplicáveis, dos quais eu e você iremos viver. Nós precisamos crer, amados, e nós precisamos confiar,
na verdade bíblica para nós. E essa é a verdade bíblica para nós. Quando nós falamos de fé, amados, nós precisamos crer ou usar o artifício ou o contexto da fé de um modo correto. Sabe o que aquele texto diz mais, amados, nos versos seguintes? Eu sei que você se recorda, quando o rei olha e diz: eu vejo quatro homens e um tem um aspecto semelhante ao de um Deus. Sabe o que ele diz mais? Aqueles homens dos quais nós lançamos atados, agora eles andam passeando no meio do fogo. Passeando no meio do fogo. E o que isso quer dizer para nós, amados? Quer dizer que dá para você viver com prazer, com alegria, desfrutando da vida, da presença de Deus. Dá para você caminhar com alegria, dá para você ter ânimo, dá para você viver de um modo não positivo, como uma mente humana é positiva, mas de um modo sobrenatural, vivendo a glória de Deus, vivendo na plenitude de Deus, vivendo como um servo de Deus, mesmo inserido no meio de um fogo ardente. Dá para você viver, amados, um contexto de glória, mesmo em um cenário em que não era para ser assim. Dá para você viver isso. Aqueles jovens, amados, não estavam no meio de um jardim, passeando em um shopping bonito, mas eles estavam dentro de uma fornalha. Mas o verso diz que eles passeavam, ou seja, que eles desfrutavam da presença de Deus dentro daquela fornalha. Não espere os seus problemas serem resolvidos para você entender que dá para viver a glória de Deus no seu contexto. Quando que nós precisamos viver a glória de Deus? É agora. Mas o meu cenário é muito difícil. É no meio das chamas, no meio do fogo, que você vai viver a presença de Deus, que você vai adorar a Deus, que você vai caminhar com firmeza, que você vai ser um bom servo, um bom adorador, que você vai ser um bom pai, um bom filho, um exemplo de tudo. Se você é um ministro de louvor, vai ser o melhor. Se você prega, pregue o melhor, faça o seu melhor, não importa os seus cenários. Deus habita no contexto das tragédias, amados. Ele está lá, Ele está lá, Ele está lá. Eu tinha um conceito antes, eu dizia: quando esse problema for resolvido, eu farei tal coisa. Quando esse problema for resolvido, eu farei tal coisa. Mas você já viveu o bastante para saber que nessa vida aqui, sai um problema e surge outro. É assim que a vida funciona aqui. Eu tenho 3 filhos, e eu falei por muitas vezes, conversando eu e a pastora Fernanda, dizendo: não, tudo bem, ele tem 2 anos, não dá para controlar muito agora, pode deixar ele com essas birras, mas isso vai passar, e depois a gente vai conseguir controlar ele melhor, ele vai entender o que não pode. E sabe o que aconteceu? De fato, ele fez 4 anos, e ele entendeu, agora não pode. Então aquelas birrinhas, aquele choro, quando eu falava um não, ele já entendia o que era não. Mas sabe o que aconteceu aos 4 anos, amados? Entrou um outro contexto desafiador com o filho. E aí quando ele fez 8, ele resolveu os anteriores, mas entrou um outro contexto. E quando ele fez 12, resolveu os outros, mas entrou um outro contexto. Você que tem filhos já grandes, adultos, vocês podem dizer com mais propriedade: a preocupação com filhos, ela vai ser sempre. Eu tenho um filho hoje de 17 anos, no ano que vem ele já é maior de idade, mas não importa, sempre tem algo que eu preciso preocupar com ele. Amados, esse, claro, é um aspecto positivo da vida. Essa preocupação é gostosa, faz parte da bênção do Senhor. Mas a vida nossa funciona da mesma forma. Você resolve algo e surge outro, você resolve um problema e surge outro. Ou seja, quando há um convite de Deus para você viver plenamente na presença dele, não está relacionado a um contexto circunstancial todo solucionado. Não vai acontecer aqui. É para você viver agora. Esse é o momento que você tem para desfrutar da presença dele através do Espírito Santo em nossa vida. Essa é a hora, esse é o nosso momento, esse é o dia.
viva plenamente na presença de Deus. Exercite a sua fé de um modo bíblico, conforme Cristo deixou para nós, conforme Ele nos instruiu para fazermos.